Inicialmente eu queria agradecer ao coordenador desse projeto, a oportunidade de estar aqui compartilhando com os colegas, com os farmacêuticos, um pouco da minha experiência. Eu me formei em 1997 na Universidade Federal de Ouro Preto e logo que eu me formei, eu fui para o interior de Minas, uma cidade de 65 mil habitantes, trabalhar. Quando eu cheguei nesse município, os pacientes que sofriam com doenças respiratórias crônicas se dirigiam à farmácia cheios de dúvidas. E a maioria dos pacientes que a gente atendia tinham muita dificuldade na utilização dos dispositivos inalatórios. Então, a própria necessidade dos meus pacientes é que foram me estimulando a estudar e a conhecer um pouco mais dessa área para poder ajudá-los a melhorar a utilização desses medicamentos. Então, quando eu comecei, eu passava muita vergonha, por exemplo, na hora de vender produtos como esse que tinha no mercado. Era um produto que era cheio de peças, então às vezes uma peça corria para um lado, outra para o outro, não sabia nem utilizar o espaçador, por exemplo, quando eu comecei a atuar na farmácia comunitária. Então, quando a gente começa nessa área, a gente percebe o quê? Que os pacientes necessitam melhorar a adesão na utilização desses produtos, porque as indústrias farmacêuticas já colocaram diversos dispositivos no mercado, então não tem muita necessidade mais do paciente ficar sofrendo com a doença respiratória crônica mediante tantas alternativas terapêuticas disponíveis atualmente. Outra justificativa é que esses pacientes eles necessitam desenvolver habilidades para utilizar bem, para que esse medicamento, quando for inalado, ele realmente atinja a via respiratória inferior, os brônquios, e consiga agir. E por que a via inalatória ela é importante, por que ela é preferível para tratar a doença respiratória crônica? É pelas numerosas vantagens que ela possui. Quando o paciente inala um medicamento por via inalatória, a dose que ele inala geralmente é cerca de 20 a 30 vezes menor do que a dose por via oral. Então isso vai possibilitar uma menor chance, por exemplo, de reações adversas. E no caso dos broncodilatadores, é muito interessante a utilização da via inalatória também, porque ela possibilita o início de ação do medicamento mais rapidamente. Então aquele paciente que está com falta de ar, com aquela sensação de aperto no peito, ele tem um alívio mais rápido utilizando a via inalatória. Só que como desvantagem, como desvantagem dessa via, o que a gente realça é a necessidade de tanto os pacientes quanto os profissionais de saúde desenvolverem habilidades para utilizar esses aparelhos da melhor maneira possível. Quando a gente inicia, a gente percebe o quê? Que na nossa comunidade, por exemplo, onde eu comecei minha vida profissional, tinha muitos pacientes subdiagnosticados, muitos pacientes ainda utilizando só broncodilatadores, e a inflamação proveniente, por exemplo, da asma não estava sendo tratada. Às vezes o paciente ele não entende que a doença dele é crônica, que precisa de um tratamento prolongado. Então o farmacêutico ele pode ajudar muito o paciente a melhorar os resultados na utilização desses medicamentos, como também no encaminhamento desses pacientes de maneira mais precoce possível para que o diagnóstico seja efetivado. Então, o que eu fazia lá na farmácia onde eu atuava? A gente fazia geralmente uma campanha próximo ao inverno, na parte da manhã, a gente fazia o teste do sopro com o paciente utilizando esse aparelho que chama pico de fluxo. Então, o pico de fluxo a gente tem vários modelos no mercado. Eu gostava de utilizar esse porque é um aparelho validado clinicamente. E a gente tem o modelo para fazer o teste do sopro em crianças e para fazer o teste do sopro em adultos. Então, da mesma forma que a gente utiliza, por exemplo, a glicemia capilar para fazer um rastreamento de pacientes com diabetes, a medida da pressão arterial para o paciente com hipertensão, no caso da asma, por exemplo, a gente utiliza o pico de fluxo para avaliar a capacidade pulmonar do paciente.
Então, quando eu comecei minha vida profissional, eu fazia, sempre próximo ao inverno, uma campanha do inverno na farmácia. Fazíamos o teste do pico de fluxo utilizando esses aparelhos e à noite a gente promovia palestras para discutir sobre a doença. Sempre a gente dividia dois públicos, um público infantil num dia e um público adulto no outro dia, para fazer uma abordagem diferenciada e mais individualizada, mais focada. E nessas campanhas também, o que a gente fazia? A gente utilizava cartões como esse. Se alguém tiver interesse, pode até pedir modelo para o Conselho Federal de Farmácia, onde o paciente, após realizar o teste do sopro, o valor era registrado nesses cartõezinhos para que ele pudesse apresentar o pneumo, né, que o acompanha. Quando eram pacientes que já eram acompanhados na farmácia, porque a gente realizava o acompanhamento farmacoterapêutico desses pacientes, a gente também utilizava esses cartõezinhos para poder ir registrando sempre o resultado do teste do sopro a cada consulta que esse paciente tinha com o farmacêutico. Então, nessa minha experiência inicial, eu utilizava então, eu prestava como serviços farmacêuticos o rastreamento utilizando o teste, o acompanhamento farmacoterapêutico de todos os pacientes que já eram diagnosticados e alguns pacientes que às vezes não tinham muito tempo, ou que moravam em outras cidades, às vezes no momento da dispensação, a gente também realizava educação em saúde sobre algum aparelho específico que estava prescrito na receita que ele apresentava no momento da compra desses aparelhos. Então, quando a gente começa a estudar esses aparelhos, a gente fica uma bagunça na cabeça da gente. Então, a primeira recomendação que eu deixo para os colegas é que eles tentem agrupar esses aparelhos nos 3 grandes grupos que a literatura nos apresenta, né? Que é o grupo do aerosol dosimetrado, né? Também chamado de bombinha, o grupo dos inaladores de pó e dos nebulizadores. Quando nós conseguimos iniciar essa distribuição dos aparelhos por grupos, fica mais fácil depois o aprendizado da técnica, porque os aparelhos que fazem parte de um grupo, eles têm uma técnica parecida, né, com os seus representantes da mesma classe. Então aqui estão alguns exemplos, né, dos aparelhos que compõem essas classes. O caso do aerosol dosimetrado, né, a bombinha, que é o aparelho mais antigo que é comercializado, o que a literatura mostra, né, que tem muita dificuldade ainda na sua utilização. As bombinhas, elas são utilizadas com espaçadores. Aqui a gente tem alguns modelos de espaçadores. Existem espaçadores com máscara e espaçadores com bocal no mercado. Geralmente utiliza a máscara para crianças, para idosos. Nós temos também no mercado vários modelos de inaladores de pó. Então a gente tem alguns modelos aqui, né? Os inaladores de pó. A gente tem o Discos, está aqui, o Aerolizer, o Turbo Hale, e já saiu do mercado o Novolizer e o Hand Hale também, que existia. Então há pouco tempo esses 2 produtos saíram do mercado. Existem também o Pulvinal. E a via inalatória também ela pode ser utilizada por meio dos nebulizadores. Existem 2 tipos de nebulizadores no mercado. Os nebulizadores ultrassônicos e os nebulizadores a jato. Os nebulizadores a jato, eles também são chamados de pneumáticos. Então eu vou começar a compartilhar com vocês alguns erros, né, que a gente identificou no dia a dia durante a orientação dos nossos pacientes. Existiu, né, um relato em uma das redes que eu trabalhei em Minas Gerais, de um pai que chegou na farmácia reclamando que o nebulizador da criança não fazia névoa de jeito nenhum. Quando a gente foi verificar, a gente percebeu
que o copinho onde se prepara o medicamento, né, no nebulizador a jato, ele estava sem aquela pecinha azul que fica dentro do copinho, que chama Venturi. Então, às vezes o paciente, no momento de lavar o copinho que se prepara, onde se prepara o medicamento para inalar, essa pecinha ela pode perder no momento que o paciente estiver lavando. Então, sempre que o paciente reclamar que o nebulizador não está formando a névoa, antes de ligar para a empresa autorizada, certifique se o Venturi está ou não dentro desse copinho. Outra verificação importante em relação aos nebulizadores, em relação à voltagem, que se a voltagem também não estiver ajustada, ela pode dificultar também a formação da névoa. Então, sempre certifique disso. Outra verificação também importante em relação aos nebulizadores é em relação ao fusível. Tem alguns nebulizadores que funcionam com fusível, então tem que conferir também se ele não está queimado. Na farmácia também, algumas farmácias já vendem refil para filtro de ar de nebulizador. Então, sempre que o paciente levar o nebulizador para você verificar, confira se esse filtro de ar também já não está sujo, porque se estiver sujo, escurecido, recomenda-se a troca. Então, se a farmácia não vende esse tipo de filtro, é um produto interessante para ser comercializado, para poder disponibilizar para o paciente quando ele necessita. Então, como eu falei inicialmente, nós temos dois modelos de nebulizadores no mercado, o a jato e o ultrassônico. O ultrassônico é esse aparelho aqui, ó, que geralmente tem vários modelos no mercado, mas esse aqui é um dos que eu tinha, né, para ministrar minhas aulas. O nebulizador ultrassônico, ele é um equipamento que no momento do funcionamento dele, ele gera calor. Então, por isso que os nebulizadores ultrassônicos, eles geralmente têm um local, um reservatório para se colocar água antes de iniciar a utilização. Então, você coloca a água aqui e o medicamento é preparado nesse copinho. Então, sempre orientar o paciente, né, colocar água filtrada aqui no nível certo, conferir se esse copinho não está furado, que esse copinho também ele é vendido avulso na farmácia. Agora, o nebulizador ultrassônico, como ele emite calor no seu processo de funcionamento, ele é um aparelho que não é recomendado para nebulizar corticoides, porque esse aquecimento ele desestabiliza a molécula do corticoide e dessa forma pode comprometer o efeito do produto. Então, se um paciente chegar na farmácia com a receita de um corticoide para ser inalado por meio da nebulização, não se recomenda vender o nebulizador ultrassônico. Apesar de ser um aparelho que geralmente ele faz menos barulho do que o nebulizador a jato, e o seu preço é um pouco mais caro do que o a jato. Outra recomendação para todos os dispositivos que se utiliza máscara é no momento da utilização colocar essa máscara bem aderida ao rosto. Porque o que os estudos têm mostrado? Que deixar uma distância de 1 a 2 centímetros já é suficiente para reduzir a dose do medicamento em 50%. Então, sempre que o paciente usar a máscara, coloque ela bem aderida ao rosto. Outra informação que deve ser repassada para o paciente, que eles às vezes esquecem, diz respeito à forma de nebulizar, né? Então, tem que, com a máscara, ir nebulizando com a boca aberta, né? Por volume corrente que a gente fala. Se a criança estiver dormindo, não tem problema nenhum também fazer a nebulização com ela dormindo. Em relação à bombinha, a bombinha também ela é denominada de spray, nebulímetro, aerosol dosimetrado e inalador pressurizado com doses medidas. Então a literatura também recomenda a gente evitar de ficar falando o nome bombinha com o paciente, porque esse termo, ele às vezes dá a sensação que vai estourar. Então tem paciente que já tem medo, né, de ficar utilizando bombinha.
Então, por isso que é importante, é recomendado a gente utilizar o nome de spray, mesmo nebulímetro. Em relação a esse dispositivo, existem vários episódios que já aconteceram lá no nosso mundo real. Tem até algumas séries que já mostram, né, às vezes na televisão, às vezes você pega alguma cena de utilização errada da bombinha. Então, em relação à bombinha, a gente teve uns relatos muito interessantes de um paciente que não queria utilizar a bombinha de jeito nenhum. Ela virava para a farmacêutica e falava assim: esse negócio vicia, minha filha. Eu tenho a sensação de quando eu estou usando a bombinha, que essa bombinha é um alucinógeno, que eu uso ela, eu fico bem, quando eu não uso, eu fico mal. Aí a gente investigando, né, conversando com essa paciente, o que a gente percebia? Que era uma paciente que ela não tinha um conhecimento sobre a cronicidade da doença. Então eu estou relatando esse fato porque, além de orientar sobre os dispositivos, a utilização correta do medicamento, que o farmacêutico também fica atento e perceba o nível de conhecimento que o paciente tem sobre a doença dele. Então, se um paciente faz um relato como esse que eu acabei de mencionar, é sinal de que ele não entende que a doença dele é crônica, que essa doença precisa de um tratamento prolongado. Então, é muito importante que o farmacêutico recomenda. Essa paciente, por exemplo, até peguei um rótulo de um produto tarja preta e falei com ela que aquilo não causava dependência, só para poder dar uma ilustrada no concreto para ela que aquilo não era um alucinógeno. E também essa paciente a gente acabou tendo que trabalhar, fazer um encaminhamento ao médico, porque ela estava utilizando somente broncodilatadores e tendo crises recorrentes. Ela necessitava também de um corticoide para tratar a inflamação. Agora, a maioria das bombinhas que a gente tem no mercado, elas não tem marcador de dose. Existe no mercado hoje só 2 modelos de bombinha com marcador de dose. Esse modelo, que o marcador é na parte de cima da bombinha, e esse modelo que é na parte de baixo. Então, para esses modelos de bombinha que não tem marcador de dose, como que a gente orienta o paciente que o medicamento acabou? Eu gosto de utilizar um desenho como esse aqui foi até feito por um paciente meu. Né? Você recomenda o paciente a tirar o cilindro metálico e colocar esse cilindro metálico num copo cheio de água. Se boiar é porque o medicamento acabou, então tem que trocar, né, comprar uma nova bombinha. Então aqui está um desenho ilustrativo, né, da bombinha quando ela acabou, quando ela está vazia e quando ela está cheia, né, que ela afunda. Então é importante o farmacêutico ter lá no dia a dia desenhos como este para poder ilustrar para o paciente, né, orientar o paciente adequadamente. Agora a bombinha, apesar de ser um medicamento que já está há tanto tempo no mercado, o que a gente observa? Muitos problemas ainda no processo de uso da bombinha. Primeiro erro que eu já peguei foi de paciente que às vezes ele estava tão angustiado, com tanta falta de ar, com pressão no peito, que ele queria, né, ele confiava tanto no medicamento dele, que queria que esse medicamento fizesse um efeito mais rápido. Aí o paciente, né, a criatividade dos pacientes para utilizar esses aparelhos é exacerbada. Então, no caso desse paciente especificamente, o que ele fazia? Ele destampava a bombinha e usava a bombinha lá dentro da boca dele. Então, é um erro, né, que tem que ser avaliado. Se for atender algum paciente que ele tiver relatando, né, alguma afta, algum problema na mucosa, dê uma olhada, converse com ele direitinho para ver se não é algum efeito, algum problema mecânico da utilização da bombinha lá dentro da boca. Ou então pode ser também uma reação alérgica, uma reação adversa também do corticoide, né, que fica depositado na orofaringe, porque com a utilização inadequada dela, o paciente não consegue inalar e a dose fica na orofaringe. Então essa dose aí na orofaringe pode provocar rouquidão, sapinho, né, candidíase.
Então, a posição correta de utilizar a bombinha é em L. Então, certifique se o paciente está usando a posição correta. A posição errada e a posição correta é essa. Outro erro comum é o paciente não agitar vigorosamente. Então, tem que agitar. Por que tem que agitar? Porque a válvula está na parte inferior. Aqui dentro desse cilindro a gente tem uma solução pressurizada, uma solução sob muita pressão. Então, quando eu agito, eu garanto que a dose inalada vai sair na concentração padronizada. E a etapa mais difícil da utilização da bombinha é o momento que eu tenho que sincronizar. É o momento que eu tenho que sincronizar o apertar com o inspirar. Tem paciente que na hora de bater, bate a bombinha na testa, bate para o lado, então é muito difícil. E essa recomendação de colocar diretamente na boca, ela não é correta, porque o jato sai aqui da bombinha numa velocidade de cerca de 100 km por hora. Então esse jato ele precisa de uma distância para o propelente evaporar e o medicamento conseguir atingir os brônquios, né, a via inalatória inferior. Então, a etapa mais difícil da bombinha utilizada separadamente é essa. É a questão da sincronia entre o acionamento e a inspiração. Então, fique de olho nessa etapa aí com os pacientes. Agora, uma outra atenção que vocês têm que ter, que os farmacêuticos precisam ficar atentos em relação a quando o médico prescreve, por exemplo, ele escreve o nome da bombinha, né, do spray lá, tanto faz, se é corticoide, se é broncodilatador, e abaixo ele coloca que é para aplicar 2 jatos ou 2 puffs. Quando o médico escrever 2 jatos ou 2 puffs, o que ele quer? O que ele deseja? Ele deseja que o paciente repita a mesma técnica 2 vezes. Então faz uma técnica, respira um pouquinho, depois faz nova técnica. Eu até brinco com os pacientes que bombinha não é desodorante. Então jamais deixe o paciente fazer isso. 2 jatos não é isso. Bombinha não é desodorante. Todo o momento de utilizar qualquer dispositivo inalatório é muito importante, ao final da técnica, orientar o paciente a fazer higienização oral. Então ele pode ou escovar dente, ou gargarejar, ou bochechar. É muito importante ao final da técnica a higienização. Tem muitos pacientes que não fazem isso, também para evitar depósito na orofaringe. E isso é mais importante, essa orientação, no caso dos corticoides. Mas na minha prática, o que eu preferia? Padronizar essa orientação para qualquer um dispositivo inalatório, porque se o paciente, que é difícil para o paciente fazer essa gestão, se é broncodilatador, se é corticoide. Então eu preferia padronizar essa orientação em relação a todas as técnicas. Isso aqui é um exemplo, né, que eu gostava de fazer com os pacientes, porque quando o paciente usa, por exemplo, 2 bombinhas, se uma é de broncodilatador e se a outra é de corticoide, é muito interessante que o paciente sempre seja orientado a utilizar o broncodilatador primeiro, porque a via se abre e mais quantidade de corticoide tende a chegar nos alvos, né, nos sítios onde ele vai ligar. Então o que eu faço? Geralmente eu pego uma canetinha de retroprojetor e aqui no verso da bombinha eu escrevo número 1 para o broncodilatador e número 2 para o corticoide. E pego as etiquetinhas essas etiquetinhas de computador mesmo e colo, né, escrevo, por exemplo, o horário da aplicação da... Aqui na frente da bombinha, eu escrevo o horário da aplicação. Se é 8 horas da manhã, 20 horas da noite. E também gosto de colocar, né, como eu mostrei na figura anterior, o número de jatos. Se é 1 jato, se é 2 jatos.
Então, só para recordar, se é número 1 ou se é número 2, né? Broncodilatador número 1, corticoide número 2. E na frente eu escrevo se é um jato, pode escrever direto ou então na etiqueta. Ou se são 2 jatos e o horário de utilização, 8 horas e 20 horas. Como essa bombinha é escura, por isso que eu gosto de usar a etiqueta, acho que fica mais claro para o paciente. Então, se o paciente tem prescrito 2 bombinhas, de 12 em 12 horas, e para cada bombinha 2 jatos. Isso significa que a cada horário, às 8 horas da manhã e às 20 horas, às 8 da noite, o paciente vai ter que repetir a técnica por 4 vezes. Ele vai fazer 2 técnicas para o bronco e 2 técnicas para o corticoide. Então, é muito importante fazer essa orientação. Agora, para a técnica de utilização da bombinha ficar mais fácil, geralmente os médicos recomendam a utilização dos espaçadores. Então, no mercado existem vários modelos de espaçadores fabricados com diferentes tipos de materiais. Esses espaçadores, eles também são chamados de câmeras de inalação e aerocâmeras. Então, aqui tem alguns exemplos, né? E as indústrias, quando elas desenvolvem os dispositivos inalatórios, elas tentam trabalhar com os órgãos do sentido. Então, eles trabalham, por exemplo, com o visual. Então, o visual, toda vez que o produto está acabando, ele tende o número ficar vermelho. A legenda vai ficando vermelhinha, que é um sinal visual de que o produto está acabando. No caso do espaçador, ele trabalha com o sonoro. Tem alguns espaçadores no mercado que vem com um sinal sonoro, como se fosse um apito, que quando o paciente inala, se ele conseguir utilizar a capacidade respiratória correta, ele apita. Então, esse apito é um sinal de que ele está utilizando a capacidade respiratória dele adequadamente. Esses distanciadores que vêm no mercado, que vêm em alguns, juntamente com algumas bombinhas, são distanciadores que não têm volume adequado e também não tem válvula. Então, geralmente, eu troco esses espaçadores com os pacientes, alguns médicos chegam até a conversar com eles sobre isso, para poder trocar por algum espaçador com volume adequado, um espaçador valvulado. Se o paciente é carente e não tem condição de ter um espaçador valvulado, a gente confecciona espaçadores que eu vou mostrar, artesanais, que eu vou mostrar alguns modelos para vocês. Quando vocês verem na caixinha, na hora que vocês estiverem vendendo algum produto industrializado que aparece a sigla JET, J-E-T, significa que além da bombinha naquela caixa do produto, tem um espaçador como esse, que é esse daqui. Então, esse daqui que é o espaçador JET que a gente tem no mercado. Em relação aos espaçadores artesanais, existem várias formas de confeccionar espaçadores artesanais. Esse primeiro modelo aqui foi feito com uma garrafinha de refrigerante ou água mineral, e a paciente comprou uma máscara de nebulizador e acoplou aqui para poder construir o seu espaçador artesanal. Já existe até tese de doutorado avaliando a efetividade desses espaçadores artesanais. E também, esse aqui é exemplo, né, de um serviço lá de Londrina, que eles utilizam frascos de soro fisiológico. Quando é um paciente adulto, né, que consegue usar o bocal, e quando é criança ou idoso ou um paciente debilitado, eles também acoplam a máscara, essas máscaras de nebulizadores que são vendidas no mercado. Agora vamos falar um pouquinho para vocês dos inaladores de pó. Então, o objetivo da aula é discutir um pouquinho agora os principais erros que acontecem com o tubo Haller, aerolizer e discos, segundo a forma como essa aula foi planejada. No mercado existem vários modelos de aerolizer. Todos esses aparelhos aqui, ó, eu gosto de agrupar no mesmo
na mesma categoria como a aerolizer, porque a forma de utilização é muito parecida. Então são aparelhos que, se o farmacêutico aprende uma técnica, ele consegue dominar facilmente as outras. Porque são aparelhos que necessitam basicamente das mesmas habilidades. O que vai diferir é que cada indústria quer lançar o seu com uma cor diferente, com uma forma de abrir diferente, mas todos são enquadrados como aerolizer. Então, esses dois aqui, por exemplo, né, todos esses aerolizers, ele vem com uns desenhos, com uma setinha indicadora. Eu gosto até de pegar a canetinha, essas de reto projetor, e colorir para o paciente ver a posição correta, porque às vezes a gente trabalha com muito paciente que é idoso, às vezes não enxerga direito, às vezes só a sombra dificulta. Então, cada um desses aparelhos tem uma forma de abrir. Esse aqui abre assim para a lateral, esse aqui é o mesmo modelo. Esse daqui, ó, a setinha tá aqui, ó, na lateral dele, ó. A setinha tá aqui. Então, significa que o paciente vai abrir para cima. E esse daqui também, ó, tem a setinha aqui que é de desenroscar. Existe esse aerolizer aqui, que é um aerolizer diferente, que em vez de abrir girando, você abre o compartimento para frente. Tá? Então, cada um desses aparelhos aqui, ó, a gente denomina eles de aerolizer, por quê? Porque todos eles nós iremos utilizar uma cápsula para poder inalar. E o grande, por ser cápsula, né, o grande erro, né, que a gente percebe aí, dando aula de norte a sul desse país, é que quando o paciente vai comprar esse produto, qualquer um desses produtos a primeira vez para utilizar, algum desses produtos já tem no mercado só o refil, só as cápsulas. Então, às vezes o paciente leva um conjunto de cápsulas para casa, ninguém o orientou no momento da dispensação. O que o paciente geralmente faz com uma cápsula? Se ninguém orientou, não foi nenhum aparelho desse junto. Vendeu o refil, porque o refil era mais barato, o paciente preferiu levar o mais barato. Ele pega essa cápsula e engole, porque cápsula não é feita para usar por via oral. Então, esse é um erro que acontece. Fique de olho na equipe que está sob sua supervisão. Toda vez que vocês forem vender algum dos medicamentos que tem cápsula para ser inalada, certifique se o paciente já tem o aparelhinho. Se for a primeira vez, senta com o paciente, orienta adequadamente a sua utilização. Quais que são os erros mais comuns no momento de utilização desse aparelho? Quando o paciente vai furar a cápsula, porque essa cápsula está lacrada, ela precisa ser furada para o paciente conseguir inalar o pó. Né? Ele vai utilizar a sua capacidade inspiratória para conseguir tirar o pó de dentro dessa cápsula. Então, um dos principais erros de técnica durante a utilização desse dispositivo é que o paciente, ele fura, né, para furar a cápsula, ele precisa de apertar os botões. Então, o que acontece? Ele permanece com o dedo nesse botão, aí se ele permanece com o dedo no botão, o que acontece? Essa garra fica tampando o orifício que foi perfurado, então o pó não vai sair desse orifício. Então, para evitar esse erro, sempre que vocês forem orientar os pacientes a utilizarem corretamente esse dispositivo, após colocar a cápsula, eles vão furar, furou, tira o dedo do botão e coloca na base. Então, isso é para quê? Para evitar que aquela garra fique tampando o orifício onde o pó sai. Como alguns desses dispositivos, como alguns dos aerolizers, a caixa, a embalagem do produto vem escrito cápsula para inalação, o que a gente já pegou? Paciente que tirava a cápsula, ele não levou o dispositivo para casa, ninguém orientou. Na caixa estava escrito que era cápsula para inalação, o que o paciente fazia? Pegava a cápsula e ficava cheirando o vapor. E na cabeça dele ele estava inalando o vapor do medicamento. Então, fique de olho, porque a criatividade dos pacientes para utilizar esses dispositivos ela é variável.
No mercado também, os colegas que trabalham no serviço público, o que a gente observa? Que no processo licitatório, às vezes a gente faz a licitação descrevendo o nome do princípio ativo. Então tem hora que, quando você vai fazer um processo licitatório com uma associação, por exemplo, de um broncodilatador de longa duração com um corticoide em cápsula, tem laboratórios que aquela concentração daquela associação vai estar presente em somente uma cápsula. E vai ter laboratórios que aquela mesma associação vai estar em 2 cápsulas diferentes. Então, uma grande confusão que é gerada quando o farmacêutico trabalha com o processo licitatório é que às vezes o paciente que antes utilizava uma associação em 2 cápsulas passa para uma associação em uma cápsula. Se ele não for orientado, o que vai acontecer? Ele vai chegar na casa dele e vai utilizar superdose, porque ele vai usar 2 cápsulas em vez de uma. E o contrário também a gente já identificou no dia a dia. Pacientes que estavam acostumados com a associação em uma cápsula, quando o processo licitatório ocorre, que aquela mesma associação é apresentada em 2 cápsulas diferentes, se o paciente não for orientado, o que vai acontecer? Ele vai utilizar uma dose inferior à que ele precisa. E já tive muito relato de paciente que descontrolou. E da mesma forma que eu oriento os pacientes em uso da bombinha, quando o paciente utiliza a aerolizer, que ele faz uso de um conjunto mais de um conjunto de cápsula, o que a gente faz? Escreve número 1 para o broncodilatador e número 2 na caixinha para o corticoide. Que aí ele sabe que primeiro ele vai usar o bronco para depois utilizar o corticoide. Um erro também comum na utilização das cápsulas para inalação, do aerolizer, é que o paciente no momento da inspiração, às vezes esse aparelho é um aparelho que exige uma capacidade respiratória mais forte, uma capacidade inspiratória do paciente mais forte, cerca de 200 litros por minuto. Então o que acontece? Se o paciente ele já está meio descontrolado, ele não está tão bem, às vezes ele não vai ter uma força suficiente para na primeira inalada ele dar conta de tirar todo o pó. Então o que a gente recomenda para o paciente? Quando ele terminar de utilizar a técnica, que ele sempre confira, né, antes de jogar a cápsula fora, se o pó que estava na cápsula foi totalmente inalado. Se ainda restar alguma quantidade de pó, o paciente tem que ser orientado para repetir a técnica até conseguir inalar todo o pó que estava presente na cápsula. Então tem pacientes que às vezes para uma cápsula vai ter que fazer 2, 3 técnicas. Então sempre orientar o paciente adequadamente sobre isso. Em relação ao discos, né, no mercado tem essas 2 apresentações. O discos é um aparelho simples de utilização. Eu sempre gosto de falar com o paciente para segurar o discos, né, com a mão esquerda nessa parte escura, porque quando ele abre, o bocal já está virado para ele. Então, um dos primeiros erros que a gente observa é o paciente, ele abre e quer utilizar o aparelho com essa janelinha fechada. Então, está errado. Então, você tem que ensinar o paciente a técnica correta. Como que usa o discos? O discos eu uso aqui, ó, abrindo a janelinha, o aparelho já está pronto para uso. Que uma orientação muito interessante para o paciente é você sempre orientá-lo, né, que todos esses produtos são formas farmacêuticas complexas. Forma farmacêutica complexa é uma forma farmacêutica que existe uma preparação prévia. Um dos erros que a gente também acompanhou no dia a dia era do paciente que ficava também, enquanto tem uns que não mexem com a alavanca, tem outros que mexem com essa alavanca sem parar. Então, a cada mexida nessa alavanca, o paciente vai perdendo dose. E tem paciente que, como o pó que está presente nesse aparelho, né, que aqui dentro é como se fosse um blister bem gigante, enroscado aqui dentro.
Então, quando o paciente mexe nessa alavanca, esse blister vai abrindo e disponibilizando a dose. Ele não tem chance de inalar uma sobredose. Mas tem paciente que, como o pó ele é muito fino, ele não sente nada, ele começa a repetir a técnica várias vezes. Aí ele vai inalar uma sobredose. Então tem um relato, né, de uma farmacêutica que trabalhava comigo, que ela tinha uma paciente que não se conformava de que que quando ela preparava, ela inalava, mesmo sem sentir sabor, odor, sem sentir nada. Aí a farmacêutica teve que arrumar uma forma de convencer essa paciente de que ela realmente inalava alguma quantidade. Então o que essa farmacêutica fez? Ela pegou um papel preto, preparou o aparelho estava assim fechado, mostrou para a paciente, preparou o aparelho e pegou o aparelho e colocou num papelzinho preto assim, e aí mostrou para a paciente a quantidade do pó que ela inalava a cada preparo do equipamento. Então tem hora que o paciente ele tem que ver para acreditar. Então por isso que alguns pacientes às vezes até preferem aquele aparelho que eu falei anteriormente, porque ele consegue ter certeza e ver a dose, a quantidade de pó que ele inalou. Então, para convencer o paciente sobre esses outros aparelhos, às vezes é interessante utilizar um artifício como esse que uma colega nossa nos ensinou e eu aprendi com ela também. Em relação ao discos, uma outra coisa interessante é que às vezes o paciente também ele mexe e não usa, acha que o aparelho está estragado e vem devolver na farmácia o aparelho já zerado. Então a gente já pegou caso de paciente também que mexeu, zerou o aparelho e aí veio devolver. E tem paciente, aqui tem a janelinha, né? O discos, a janelinha de número de dose deles, nesse buraquinho aqui que marca. Quando a dose está terminando, os números ficam vermelhos. E tem paciente que mesmo esse aparelhinho estando zerado, o marcador de dose estando zerado, ele continua a usar o aparelho e inalando ar. Então tem que sempre orientar o paciente que quando o aparelho estiver zerado, que ele troque, né? Que a dose realmente já acabou. Um outro aparelho que às vezes o paciente também utiliza ele várias vezes é o turbo Hali. Então o turbo Hali, né, você desenrosca ele, é um dos aparelhos mais fáceis que tem para utilizar. Você mexe para um lado, mexe para o outro, ele dá um clique e está pronto para uso. Então o paciente também muitas vezes ele não vê, né, o pó está lá dentro do compartimento. Então quais que são os principais erros que eu já peguei com esse dispositivo inalatório? Um dos erros que eu peguei foi do paciente também ficar cheque, balançando, fazendo a manobra várias vezes e perdendo dose. Tá? Outra coisa é que esse aparelho, quando ele está zerado, você continua escutando esse barulhinho. Aí tem paciente que, mesmo estando zerado, que ele também tem aquela janelinha, quando vai ficando vermelho, está acabando as doses. Aí chega o zero, quando está no zero, o paciente continua utilizando. Então, ele continua utilizando por quê? Porque ele escuta esse barulho e acha que tem medicamento aqui dentro do dispositivo, e na verdade não tem. Esse barulho é o barulho da sílica. Porque como é um pó que está aqui dentro do reservatório, né, a indústria desenvolveu, né, uma estratégia para colocar a sílica para garantir que esse pó não grude lá dentro, que ele fique disponível. Agora, o que é muito comum também, eu já peguei? Às vezes o paciente ele tem dificuldade financeira para adquirir esses produtos. Então ele tenta economizar ao máximo. Então eu já peguei paciente que depois de utilizar a técnica, lambia o bocal desse aparelho. Então, tudo que é pó, gente, a gente tem que ter muito cuidado na questão da higienização, da limpeza. Porque a água aqui dentro faz o pó grudar e aí o paciente não consegue utilizar esse pó de jeito nenhum.
Como esse pó também é um pó fino, a gente já teve pacientes que ficou repetindo a técnica várias vezes e usando esse aparelho muitas vezes. Então, o que a gente teve que fazer para mostrar para o paciente que realmente tinha um produto lá dentro, que esse produto é um produto que tem tecnologia, que é um produto complexo. Então, para ela entender que isso era um produto complexo, o que nós fizemos? A gente dividiu, soltando todas as pecinhas do aparelho. Aí ela virou e falou, não, o negócio é complexo mesmo. Então, para ela poder entender visualmente que esse aparelho, né, com essa aparência simples, apesar dela não sentir efeito no momento da inalação, porque o pó é fino, ele tinha todos esses compartimentos. Ela entendeu onde que ficava o pó. Então, foi assim que a gente conseguiu educar o paciente sobre a utilização correta de uso desse medicamento. E já teve paciente também que preparava e ficava batendo o aparelho lá na língua. Então também não pode, é um uso inadequado, né? A umidade também atrapalha e não é a forma correta. E o imaginário do paciente ele é muito rico também, porque o que a gente viu, assim, o que a gente teve assim, de experiência. O tanto que as crenças do paciente influenciam, né? A gente já teve paciente que não queria usar o espaçador, que achava que o espaçador distanciava o medicamento dele do pulmão. Então, no momento da falta de ar, ele achava que isso aqui ia distanciar. E tem outros que queria tanto aproximar que enfiavam o produto lá dentro da boca. Tanto a bombinha quanto os inaladores de pó que eu acabei de falar anteriormente. Em relação ao Respimate, o Respimate é um dispositivo que foi lançado no mercado, o último, né, desse que foi lançado. E o Respimate, eu não encontrei ainda na literatura como é que ele vai ficar agrupado, porque ele não é nem pó, nem bombinha e nem uma solução para nebulização. Então, e nem suspensão. Então, o erro mais comum com o Respimate é que quando o paciente, às vezes, está usando a bombinha com distância, quando ela passa da bombinha para o Respimate, ela acha que o Respimate tem que usar distanciando. E não é assim. O Respimate tem que utilizar colocando a boca no bocal do aparelho. E ter muito cuidado para, na hora de colocar o bocal, não tampar esses orifícios para a saída de ar que estão aqui na lateral do bocal. Tá? Quando o paciente adquire, né, o Respimate, o que a indústria recomenda? Que ao abrir uma nova embalagem desse produto, que o paciente ele repita a técnica, tá? E a técnica desse aparelho ela é facinha, porque ela também vem uma setinha indicadora que o paciente ele vai girar, seguindo a setinha, e aí o aparelho está pronto para uso. Quando ele gira, escuta esse barulho, esse botão também ele fica mais alto. Se o botão está alto, é sinal de que o aparelho está pronto para uso. Então, em relação ao Respimate, o erro mais comum, utilizar ele distanciando. Posição correta, diretamente na boca. Segundo erro comum, tampar o orifício. Terceiro erro comum é não preparar essa névoa antes de utilizar. Porque quando ele abre a embalagem, às vezes essa névoa ela não está formando assim, numa quantidade adequada. Então, na bula do produto, a indústria alega que ela já coloca algumas doses a mais para poder o paciente repetir a técnica cerca de 3 vezes quando ele abre uma nova embalagem, para poder garantir a formação da névoa, né, para que o paciente consiga inalar a dose adequada. Então, em relação ao Respimate, ao abrir uma nova embalagem, só no momento de abrir a nova embalagem é que o paciente tem que repetir a técnica cerca de 2 a 3 vezes até formar essa névoa. Toda vez, né, que o farmacêutico tem que dispensar um medicamento, né, uma forma farmacêutica complexa, o que a gente sugere? Que o farmacêutico ele tenha kit. Então, na rede de farmácia que eu trabalhava, o que a gente fazia? A gente tinha modelos de cada um desses dispositivos em uma necessaire, e quando o paciente adquiria esses produtos, a gente sentava
e fazia junto com o paciente, porque habilidade a gente não aprende só com blá blá blá, a gente tem que pegar, fazer, manusear. Então é muito importante o farmacêutico demonstrar para o paciente, enquanto o farmacêutico faz a demonstração utilizando o aparelho dele, o paciente também vai repetindo e acompanhando, utilizando o que ele acabou de adquirir. Quando eu comecei, né, a trabalhar com esses dispositivos, não havia no mercado material de consulta. As bulas elas eram muito falhas, né, as letras muito pequenas, às vezes o desenho não dava para a gente entender as etapas da técnica corretamente. Então nós desenvolvemos esse livro, né, que foi ilustrado por um dos pacientes que eu acompanhava naquele momento, e as técnicas que estão descritas nesse livro, todas foram testadas em oficinas com os farmacêuticos. Em relação aos espaçadores, uma coisa que eu tinha esquecido de comentar com vocês é que geralmente, né, esses espaçadores eles são higienizados, né, direto, aí, de 15 em 15 dias, geralmente você coloca ele de molho. Então você lava com aquele sabão neutro de pia, cozinha, né, lava com água corrente. E aí o que se recomenda? Deixar de molho nessa água com sabão. Quando o espaçador ele é de plástico ou de polipropileno, quando tirar esse espaçador da bacia, né, onde ele estava mergulhado com esse detergente neutro, se recomenda o quê? Deixar ele secar, o de plástico ou de polipropileno, secar com aquele sabão, para formar uma camada de sabão lá dentro, e isso é recomendado para minimizar a carga eletrostática. É lógico que o bocal, ou a máscara do aparelho, o local onde a bombinha encaixa, você lava na água corrente, mas por dentro, o recomendado é tirar, deixar secar para formar uma película de sabão. Essa recomendação ela não é necessária quando o espaçador ele é de metal, porque esse material aqui ele já é preparado para minimizar, né? ele já minimiza, ele já não tem esse efeito da carga eletrostática. Então eu queria finalizar, né, agradecendo essa oportunidade de compartilhar com vocês, deixar para vocês o contato aqui do Conselho Federal de Farmácia. O meu e-mail é joselia@cff.org.br. Que vocês tiverem de dúvida, ou que vocês precisarem de informação sobre os dispositivos inalatórios, se tiver um grupo de farmacêuticos interessados em aprender, em desenvolver habilidades para utilizar isso, vocês podem fazer contato com o Conselho Federal de Farmácia, porque a gente pode viabilizar oficinas aí onde vocês trabalham, onde vocês atuam, para vocês terem mais, conseguirem manejar melhor a utilização disso e, consequentemente, orientar os seus pacientes. E o Conselho ele está investindo pesado, né, por meio do PROFAR, que é um programa que vai ser lançado esse ano, para desenvolver estratégias e ferramentas para o farmacêutico prestar serviço, prestar o cuidado farmacêutico. Então, o que a gente espera é que os farmacêuticos brasileiros façam a diferença na vida das pessoas. Tem muita coisa que o farmacêutico pode fazer. Então não fiquem omissos, colegas. Ajudem, realize o rastreamento usando o pico de fluxo, educação em saúde para orientar o paciente, acompanhe esse paciente a longo prazo, né? Preste um acompanhamento farmacoterapêutico para você garantir o sucesso e que os resultados do tratamento sejam alcançados. Então, muito obrigada.